Geralmente eu começo um vídeo novo fazendo alguma piadinha envolvendo o tema, mas da última vez que eu tentei fazer piada com Pokémon eu recebi um strike da Eliana, então será que tem como a gente deixar passar só dessa vez? Vocês já sabem que eu gosto de Pokémon por causa do vídeo que eu fiz falando de um dos filmes da franquia, mas lá eu acho que eu não deixei tão claro assim o quanto essa franquia é importante pra mim. Então vai ser nesse vídeo aqui que vocês vão me ouvir nerdolando sobre monstrinhos de bolso. Vocês não devem se lembrar, mas no vídeo sobre o filme de Coração de Tinta eu falei que na sexta série do ensino fundamental eu tive que me mudar de casa e consequentemente de escola também. Na escola nova eu fiz dois amigos, o Fernando e a Carol, e foram eles dois que me apresentaram os jogos de Pokémon. Eles chegaram na minha casa com pendrive numa tarde e falaram que queriam que eu jogasse um jogo. Nesse pendrive tinha um emulador de Nintendo DS e a ROM de Pokémon Black. Só que o meu computador da época não era lá essas coisas e acabou não rodando o emulador de DS. Então eles decidiram baixar pra mim o emulador de Game Boy Advance e a ROM do que ia se tornar o jogo de Pokémon que eu mais joguei na minha vida, Pokémon Fire Red. Até ele perder esse título pra Pokémon Black e White, só que isso não veio ao caso agora. A minha memória não é muito boa e eu sempre acabo esquecendo alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Só que eu nunca vou esquecer da frustração que foi ser massacrado pelo Victreebel da Erika a primeira vez que eu cheguei no ginásio de Celadon. Os anos se passaram e eu continuei rejogando Pokémon Fire Red sem parar. Eu fui testando todo tipo de time que você possa imaginar. Até que em 2013, dois novos jogos da franquia foram anunciados, Pokémon X e Pokémon Y. No vídeo de Sonic 1 do Master System eu cheguei a falar que videogame sempre foi um luxo aqui em casa e sobre como eu nunca tive dinheiro pra ter o videogame atual. Então você já pode imaginar que em 2013 eu obviamente não tinha o 3DS pra jogar Pokémon XY. Foram 3 anos até que eu ganhasse um 3DS e pudesse jogar o jogo. E nesse período eu fui a criança mais insuportável do planeta, pedindo um 3DS de presente pra absolutamente todo mundo. Hoje em dia eu obviamente entendo o quão insuportável isso foi, só que na época eu era só uma criança apaixonada por um jogo que queria muito jogar ele. Num dia de 2016, perto do meu aniversário, meu pai tava de férias do trabalho e quando eu cheguei da escola ele me perguntou: você quer um notebook ou um videogame de presente de aniversário? E sem pensar duas vezes, eu obviamente escolhi o 3DS. E eu lembro até hoje do dia que meu pai me levou pra ir comprar o videogame que eu tanto queria. A gente foi numa avenida cheia de lojas que tem aqui perto da região de São Paulo que eu moro. E eu fui o caminho todo ouvindo as músicas de Pokémon XY e me segurando pra não chorar de felicidade no ônibus. Eu lembro até hoje da sensação de finalmente tocar num 3DS. Meu pai comprou o videogame e a gente foi numa outra lojinha que tinha ali perto pra fazer o desbloqueio dele. Porque eu obviamente não ia ter dinheiro pra comprar os jogos, então o desbloqueio foi minha salvação. Nessa outra lojinha eu pude escolher os jogos que eu queria que ficassem instalados no 3DS. E o primeiro que eu escolhi claramente foi Pokémon XY. Compra feita, a gente voltou pra casa e finalmente eu ia poder jogar meu joguinho, né? Não, porque o moço que fez o desbloqueio do meu 3DS só esqueceu de colocar um arquivo importante no cartão de memória. Aí eu tive que voltar sozinho na loja pra ele colocar esse arquivo, ativar o desbloqueio e aí sim, finalmente, depois de 3 longos anos, eu pude conhecer a região que me entregou o meu Pokémon favorito e o jogo da franquia que mais marcou minha vida. Começar XY foi um sonho se tornando realidade pra mim, e eu aproveitei cada minuto da experiência com esse jogo. Eu falei que minha memória é horrível e ela simplesmente deleta qualquer lembrança antiga, mas no caso desse jogo aqui, eu me lembro de absolutamente tudo que eu senti jogando pela primeira vez. Esse jogo de Pokémon começa exatamente como qualquer outro jogo da franquia. A gente acorda no nosso quarto, fala com a nossa mãe, conhece o nosso rival, que nesse caso aqui são 4, pra falar a verdade não são rivais, estão mais pra amigos mesmo. Só que entre esses 4 a gente tem um rival principal, que pode ser ou a Serena ou o Kallen, dependendo da escolha que você faz no início do jogo. E como de costume, nosso rival vai aparecer várias vezes durante a nossa jornada pra batalhar contra a gente, e nesse caso aqui, batalhar em dupla com a gente também. Eu sempre começo os jogos de Pokémon escolhendo o inicial de tipo água, porque na primeira vez que eu assisti a primeira temporada do anime, eu era obcecado pela Mishi e ela era a líder de ginásio de água de canto. Eu lembro da felicidade que eu senti escolhendo o Froak pela primeira vez e chamando ele de Perereco. Eu sei, esse nome é horrível, só que eu adoro colocar nome imbecil nos meus Pokémon, desculpa. Com o passar da gameplay, a gente é apresentado a Mega Evolução, que é a mecânica exclusiva dessa região. E falando nisso, foi a partir de XY que essa coisa de mecânica exclusiva de região começou. Em Alola a gente tem os Emoves, que é a minha mecânica favorita porque parece pose de Super Sentai. Em Galar a gente tem a Gigantamax, e em Paldea, que é a região atual, a gente tem o Terastalize. Voltando agora pra Kalos, é uma região completamente baseada na França, e a gente pode ver isso pela enorme Torre Eiffel que fica no meio da cidade de Luminose. E pro Japão, a França é o sinônimo de glamour e beleza, então é óbvio que
assim, nessa região aqui que a gente ia poder customizar nosso personagem, comprando roupa e cortando o cabelo dele, esse tipo de coisa. A própria equipe vilã dessa região é obcecada por beleza e por manter o mundo belo. A equipe Flare não tem nada de muito especial, não foi uma equipe vilã que me marcou igual a equipe Plasma de Pokémon Black e White, mas é por meio dela que a gente ouve falar da lenda da Grande Guerra de 3.000 anos que devastou a região de Kalos. Foi por causa dessa grande guerra que o Pokémon de um rei chamado Azê morreu, e sem conseguir superar a perda do amigo dele, ele decidiu criar uma grande arma que pudesse trazer ele de volta. Mas essa máquina se alimentava da vida de outros Pokémon, uma arma que controlava a vida e a morte. E sabendo que tinha voltado à vida dessa forma, o seu Pokémon ficou com nojo e fugiu. E o Azê tá há 3.000 anos vagando por Kalos buscando seu Pokémon. Pra mim chega até a ser um pouco poético eu ter encontrado o meu Pokémon favorito na região que fala justamente sobre apego e a busca por um Pokémon querido. Eu fazia parte de um grupo do Facebook dos jogos de XY, e eu sempre via as pessoas marcando de batalhar junto, ou trocar Pokémon pra completar a Dex. Então assim que eu ganhei meu 3DS, eu fiz a primeira publicação no grupo contando que finalmente eu ia poder jogar o jogo. Então o menino desse grupo comentou na minha publicação pedindo pra adicionar ele, que ele tinha um Pokémon muito forte pra me mandar. Depois de um tempo eu entendi que na verdade ele tava brincando com a minha cara, só que na época eu obviamente passei o meu código de amizade do 3DS pra gente se adicionar. Ele me pediu a solicitação pra fazer a troca e foi aí que eu recebi o parceiro que andou comigo pela região de Kalos inteira, um Panchan chamado Pantinho. E desde então ele virou meu Pokémon favorito de todos os mais de 1000 Pokémons da franquia, e sempre tá comigo em regiões que permitem isso, ou em ocasiões como essa. Ele é tão importante pra mim que eu tive que transformar ele no mascote desse porão de alguma forma. Então eu pedi pro meu amigo Joe fazer algumas artezinhas que vão ser usadas nos vídeos de agora em diante. Ah, eu acho que eu entrei pra gangue de canais que usa PNG como mascote, né? Tá, voltando pra história, o líder da equipe vilã quer usar essa tal arma lendária pra tornar Kalos pura novamente, eliminando todo mundo que não seja parte do grupo dele. Uma das coisas que mais me chama a atenção nos jogos de Pokémon é a trilha sonora, principalmente a trilha sonora da equipe vilã. A música da equipe Plasma é a minha música favorita de todos os jogos de Pokémon. E os primeiros segundos da música tema do Lysandre, o chefe da equipe Flare, foi uma das coisas que mais me marcou nesse jogo. Eu levava meu 3DS pra escola pra jogar nas aulas vagas e no intervalo, e foi em uma dessas vezes que eu ouvi a música tema dele pela primeira vez. Ela é só um remix da música tema da equipe, mas a forma como ela começa me passou muita sensação de ser uma batalha contra um completo maluco que faria de tudo pra conseguir o que ele quer. O Lysandre é um dos meus vilões favoritos de toda a franquia só porque a música tema dele é simplesmente incrível. Com tudo isso você deve estar pensando que esse é meu jogo favorito da franquia, só que esse título na verdade pertence a Pokémon Black e White, mas sem sombra de dúvidas, XY foi o que mais me marcou. Foram 3 anos querendo jogar ele e toda a espera valeu a pena quando eu finalmente consegui ver o quão incrível esse jogo é. Eu vivi momentos em Kalos que eu vou guardar e relembrar pra sempre. E pra mim é surreal eu ter esperado 3 anos pra jogar XY e atualmente ter conseguido comprar Pokémon Violet muito próximo do lançamento dele. O Diego criança ia ficar muito feliz sabendo disso. E é isso, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece de dar like e compartilhar o vídeo com alguém, isso me ajuda bastante. Deixa um comentário aí embaixo também, eu vou adorar ler o que você achou sobre o vídeo. Eu sou o Diego e você é sempre bem-vindo no meu porão pra me ouvir falando de coisas aleatórias e completamente irrelevantes. Tchau, tchau.